Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez na nossa página do Facebook, divulgando o Consolador, para trazer mais uma vez, todas as segundas-feiras, 8h30, 20h30 da noite, o Dialogando com o Consolador, onde estamos dialogando com a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esta obra aqui, psicografada por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles, onde ela traz na sua obra, em cada capítulo, ela se baseia em um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo ela traz aqui o item. Quando a gente fala item, né, na obra de Allan Kardec, o item vai estar marcado aqui, item 1, item 2, item 3. Então na obra ela pega um item de cada capítulo. Em cada capítulo ela pega um item apenas do Evangelho segundo o Espiritismo e vai trazer uma perspectiva do Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda. Quando nós falamos psicologia profunda, à luz da psicologia profunda, é essa psicologia analítica da alma, do espírito, desse estudo da alma, de uma forma mais profunda, e traz ela uma perspectiva, né, uma análise de quem era Jesus, de quem era o homem Jesus, como ele se comportou. Joana de Ângeles conviveu com Jesus a época em que Jesus esteve aqui, quando ela era Joana de Cusa, e certamente depois do seu desencarne, quanto aprendizado ela não deve ter tido com o Mestre Jesus nesses séculos e séculos que tem acompanhado. Sabemos de pelo menos 3 outras reencarnações de Joana de Ângeles como espírito, no qual ela reencarnou, e consta aqui no livro, quando ela reencarnou, enquanto nossos irmãos vão chegando, quando ela reencarnou nas outras reencarnações, sendo a última, né, como Soror Joana Angélica de Jesus, quando ela desencarna em 1822 na Bahia, na revolução que teve na Bahia. Antes disso, ela também reencarnou no México como Soror Joana Inês de la Cruz, e a época, né, de São Francisco de Assis, também ela reencarnou a época de São Francisco de Assis, vivendo lá no século também I. Ela foi então Joana de Cusa, tá? Então é um espírito de uma evolução considerável, com um aprendizado considerável. Ela traz muitos conceitos da psicologia junguiana, provavelmente lá na espiritualidade tem aprendido muito com os mestres dessa psicologia, quem sabe até com o próprio Carl Gustav Jung. Quando a gente pensa assim no espírito também, que foi Carl Gustav Jung. E nós estamos trazendo aqui hoje, já é a nossa 4ª apresentação, e eu tenho novidade para vocês. Nós estamos lá no YouTube offline, tá? No YouTube, então, buscando lá no YouTube @dialogando o Consolador, vocês vão encontrar a nossa página no YouTube, que tem desde a primeira apresentação até terá, após aqui encerrarmos, terá lá essa apresentação também, podendo assistir quantas vezes quiserem, quando quiserem, sendo que aqui no Facebook fica limitado apenas por 30 dias e está nas nossas reels aí,
anterior. Então vai lá no YouTube, daqui a pouco, vai lá no YouTube, procura lá, digita lá, @dialogando o Consolador, que vai ter a mesma fotinha aqui do nosso Facebook, do nosso perfil, e se inscreva no nosso canal, e lá também vai estar os Minutos com Jesus. Ainda não está, mas vai estar os Minutos com Jesus, que nós realizamos às sextas-feiras pela manhã. Também vai estar lá as palestras que somos convidados a realizar nas casas espíritas. Já temos lá, acho que cerca de 7 palestras já que foram ministradas por mim lá no nosso YouTube, Dialogando o Consolador. Se inscreva, compartilhe, conto com vocês para que a gente continue dialogando aí e divulgando o Consolador, tá bom? Boa noite, queridos amigos, queridas amigas aí, boa noite a dona Eunice Fernandes, companheira que eu vejo sempre aqui seguindo a página, Cristina Carvalho, o Jorge Rebelo, sejam bem-vindos, boa noite por estarem aqui com a gente. Espero que as nossas conversas tenham sido de bom aproveitamento para todos, em que nós pretendemos aqui levar o Consolador. E é um bate-papo, não é um estudo, não é um curso, é um bate-papo. E vocês podem perguntar, questionar, opinar sobre aquilo que nós lemos aqui, porque é um bate-papo que estamos desenvolvendo. E vocês podem participar pelos comentários, tá bom? Boa noite, Rosane Araújo, bem-vinda a todos, mesmo aqueles que não aparecem aqui muitas vezes, e é tão gratificante saber que as nossas lives têm alcançado aí centenas de pessoas após também a transmissão, tá bom? Então, sem que nós possamos perder muito tempo, que é um momento breve aqui de diálogo que vamos tendo, deixa só. Nós estamos hoje na 4ª parte. As outras três, quem perdeu, já está lá no nosso YouTube, tá bom? Então, é só ir lá e assistir. Nós temos a parte da introdução. Nós estamos no capítulo 1 do livro, tá? Nós estamos no capítulo 1, e o tema do capítulo 1 é Soberanas Leis, baseada no item 3 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela traz um trecho aqui do Novo Testamento, de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz: não pensai que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, disse Jesus. Com base nisso, ela vem trazendo durante o capítulo como que a lei de Deus, ela é uma lei de amor, né, que envolve todos nós, e toda a base do ensinamento de Jesus foi na base de lei de amor, e que Jesus não era um legislador tão esperado como era o Messias naquela época. Então, os hebreus, eles esperavam o Messias, que iria criar uma revolução, porque naquela época Roma era dominadora, né, daquela região da Galileia, da Alta Galileia, e também os fariseus, os saduceus, dominavam a parte das questões religiosas. Somente os escribas tinham acesso ali aos textos, só se poderia ler os textos dentro das reuniões do templo. As mulheres muitas vezes não podiam participar, as mulheres eram subjugadas, os ditos gentis, que não eram judeus, sofriam uma coerção muito grande por parte dos hebreus, dos judeus, e Jesus veio revolucionar de outra forma esta relação humana, demonstrando que não existia esta ou aquela crença que éramos todos filhos, somos, né, e filhos de Deus,
e que todos nós precisamos ter ali o amor, a piedade, a compaixão, a tolerância, tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, ele não era esse legislador que estavam esperando, não era esse revolucionário como Messias que esperavam de criar uma dominação. A base do amor, do ensinamento de Jesus toda era o amor, porém ele era ainda mal compreendido até pelos seus próprios discípulos, não é? E ela diz aqui uma frase anterior que o ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, do eu. Self quer dizer eu, ou muitas vezes é utilizado como ego, o eu, iluminando a sombra e a vencendo. As sombras são as nossas imperfeições, as nossas atitudes. Como eu disse, eu não sou especialista em psicologia analítica de forma alguma, mas eu gosto muito da leitura de Joana de Ângeles, entendo a leitura que ela quer dizer, mas o self quer dizer eu, aquilo que iluminando as sombras, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas ainda os nossos maus comportamentos que nós precisamos lapidar. Então, ela seguindo, ela vai dizer assim: todos os objetivos da Boa Nova ele trouxe centrando-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Então, o objetivo da Boa Nova, o que é Boa Nova? É o Evangelho. Evangelho, Boa Nova. Então, todos os objetivos ele trouxe centrado no futuro do espírito. Lembra? O que é corpo, o que é espírito. O corpo voltará ao pó da terra e o espírito soprará na sua eternidade. Foi isso que Jesus ensinou. Então, ensinando também que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Então, tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Esse é o objetivo. O Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, se baseia nisso. Esta é a lei de amor, justiça e caridade, do qual está lá inserida no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre as leis morais, em que consta lá a lei de amor, justiça e caridade, da qual nós, como espíritos criados por Deus, temos a consciência, porque os espíritos responderam, está na nossa consciência. Então, seguindo a leitura, seguindo o texto, ela diz assim: na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo responsável e assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. Não peque mais. Não torne a cometer mais o mesmo erro, dizia Jesus. Vá, mas não torne a pecar, que quer dizer erro. Não torne a cometer o mesmo erro, para que não te aconteça o mesmo ou coisa pior. Isto por conta das próprias atitudes. Já nessa fala de Jesus, já demonstra que não existe um Deus que pune, não existe um Deus que castiga, mas um Deus que educa, um Deus que demonstra que não podemos nos comportar de determinada maneira, porque a nossa ação vai gerar ali uma reação.
E esta reação gerada ou em nós mesmos ou no outro terá uma consequência. Então, mesmo que sejam injustas as atitudes, as leis que são coercivas muitas vezes, ou a atitude de alguém, né? As injúrias, as traições, as decepções, são transitórios isso. Só que a lei de amor, a lei de Deus, ela não é transitória. É uma lei perfeita, uma lei cósmica, uma lei que está nesta consciência cósmica que ela cita aqui, não é? Então, todas, né, em qualquer forma, iremos assumir as consequências dos nossos hábitos. Então, se nós temos maus hábitos, somos nós mesmos que temos que ir nos lapidando, somos nós mesmos que temos que ir melhorando. Se eu sou intolerante, eu vou me tornando um pouquinho mais tolerante. Se eu sou impaciente, eu vou procurando ser um pouquinho mais impaciente ou paciente, não é? Se eu sou egoísta, eu vou tentando ser um pouquinho menos egoísta. E isso não se dará por agora. Ninguém sairá da terra perfeito, evoluído na sua plenitude. Muito difícil. Poucos espíritos conseguiram isso. Diria que talvez os espíritos que estavam ali como discípulos de Jesus estavam nessa transição de espíritos em condições de provas e expiações, naquela época ainda, para uma transição de espíritos regenerados, não é? Pois ainda tinham nas suas atitudes maus comportamentos que tinham ali, e isso quer dizer que a regeneração, o comportamento regenerado é aquele que o mal ainda está presente, mas não predomina sobre o bem. Quem predomina é o bem. Então, apesar, por exemplo, de Pedro ser um homem rude, um pescador, e que pega lá a espada e corta a orelha de Malco, como está relatado no Evangelho, ainda depois ele se regenera, ele muda o seu comportamento ao ponto de pedir de ser crucificado de uma forma muito diferente do qual Jesus foi, porque ele não era merecedor. Então, esses espíritos talvez possam ter retornado, não sei. Alcançaram uma evolução excelsa, também não sei. O que eu sei é que eram espíritos que estavam ali aprendendo e ficaram 3 anos com Jesus. E se nós olharmos nas entrelinhas dos evangelhos, muitas vezes não conseguiam compreender os ensinamentos do Mestre, mesmo estando com ele 3 anos. Quando questionar, como assim, Senhor? Explica melhor, como assim que o Senhor vai se entregar, como assim? E o reino dos céus, e o reino dos céus aqui na terra, como que vai ficar, não é? E só compreenderam isso, certamente, depois da ressurreição do Cristo, quando ele surge novamente do mundo espiritual na terra. Todo o seu verbo de Jesus, lembrando que nós estamos falando de Jesus, todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para repercussões sociológicas e espirituais, éticas essenciais e morais seguras através dos diferentes períodos da humanidade, ocultando grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento. Utilizou-se com sabedoria dos conteúdos dos hábitos diários para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que se tem conhecimento. Então Jesus, a linguagem dele, se a gente pegar o Evangelho, trazer para os dias de hoje, vai servir da mesma forma. Ele mesmo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sendo ele um espírito excelso, ele sabia, ele era conhecedor do comportamento humano, ele sabia que essas palavras não iriam passar, ele sabia também que nós teríamos dificuldade de compreendê-lo, assim como seus discípulos tiveram.
Ele trazia em coisas ali da convivência dos hebreus, da convivência daqueles povos, numa linguagem, né, muitas vezes metafórica, para fazer com que compreendesse, não é? Quando ele fala de suas parábolas, quando ele fala sobre eu, por exemplo, vos envio como cordeiro em meio aos lobos, quando disse aquilo para os seus discípulos, mas sejam pacíficos, mansos como os pássaros ou como os pombos, e prudentes como as serpentes. Olha só, ele faz ali uma metáfora para entender e demonstrar o comportamento humano, que ali, em todos os meios em que vivemos, nós temos pessoas de bom grado, pessoas de mau grado, e que muitas vezes temos que ser mansos, como as aves são, mas prudentes como as serpentes. As serpentes, por que elas são prudentes? Ela, quando vê o ser humano, que ela sabe que não vai conseguir lidar com o tamanho daquela presa, ela pega o seu caminho e vai saindo de mansinho. Ela só ataca quando é necessário, quando se sente ameaçada. Então Jesus usa nas suas parábolas, né, os momentos do dia a dia, as comparações ali que ele fazia no dia a dia, trazendo para aquela época, mas conseguimos, se hoje lermos, né, adequadamente o Evangelho, trazer para os dias de hoje. Suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discursos para todos os períodos do desenvolvimento socio-psicológico das criaturas. Não obstante, fez grande silêncio em torno de verdades mais transcendentes que poderiam ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo e psicológico dos seus coevos, impossibilitados mesmo de registrar o pensamento, que sofreria inevitavelmente mutilações, adaptações, adulterações, de acordo com os interesses vigentes em cada estágio da evolução. Certo que houve, né, certamente em alguns textos, essas adulterações, alterações, por conta da linguagem, por conta do idioma, mas Jesus ocultou muitas coisas ainda dos seus discípulos. Me lembro uma passagem que me remete muito a isso, quando ele diz, quem dizeis que eu sou? Aí os discípulos diziam, alguns dizem que o Senhor é o Messias, outros que é Elias, outros que é Moisés. E aí ele fala, em verdade vos digo, né, que Elias já veio, esteve em meio de vós, e vós outros ainda não o reconheceu. Ele estava dizendo da reencarnação de Elias como João, o Batista, ali em meio a eles, que veio cumprir mais uma missão na terra e retornara, e resgatou também, que segundo consta no Velho Testamento, Elias mandava decepar a cabeça dos inimigos. E depois ele vem sofrer tal morte parecida, mesmo sendo ali um espírito que veio numa missão de falar sobre Jesus. Como profeta que ele era, antes, nas reencarnações anteriores e na atual reencarnação. Então Jesus também, quando fala do nascer de novo da água e do Espírito para Nicodemos, também estava citando a reencarnação, e muitos levam hoje, alguns, né, cristãos, católicos, protestantes, entendem isso como o batismo nas águas, não é? Como fazia João Batista, e aí justifica que João Batista batizou Jesus e que fazem essa relação. Mas dentro dessa lição em que ele diz para Nicodemos, está também o processo de reencarnação. Ele não falava abertamente porque talvez muitos ali não iriam entender de forma alguma o que se tratava. Nem mesmo Nicodemos, que era um doutor da lei, compreendeu. Tanto é que Jesus o questiona.
és mestre em Israel e ainda não compreende essas coisas? Como assim, não é? Então, por isso que talvez Jesus tenha dito, certo? Eu não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, e vos ensinará novas coisas. E isso é para a humanidade, até porque o Espiritismo, propriamente dito, não é uma religião propriamente dita como as outras religiões são. É religião no aspecto do estudo, de religar o ser humano também aos conceitos de Deus, de religar-se com o mundo espiritual, com a sua própria evolução, não é? É religião no sentido do estudo dos ensinamentos de Jesus, mas não é religião no sentido dogmático, de dogmas, não é? Então, qualquer pessoa que queira ler, estudar as obras de Kardec, compreendê-la, poderá compreender. Qualquer pessoa que seja de outra religião pode entrar no centro espírita, assistir uma palestra, participar ou não, se quiser conhecer como funciona o passe ou não, mas se quiser também entrar e só assistir uma palestra e ir embora, é aberto, ninguém vai dizer assim, não, eu sou católico, tem gente, já conheço pessoas, sou católico, mas eu gosto de vir até aqui, né? Já tivemos em ações, em festas que realizamos na Casa Espírita, evangélicos participando, e está tudo bem, porque o propósito da doutrina espírita é levar o homem, encaminhar o homem ao bom caminho. Os homens, no sentido de humanidade, não é? Então tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborar-lhes os postulados, oferecendo a razão, os meios de aceitação compatíveis com as exigências dos sentimentos, destravando das leis vigorosas e primitivas, bem como dos dogmas que as substituiriam, tão perversos quanto as mesmas, a fim de manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos estados ultramontanos, que quer dizer que vai o poder ultramontano que vai além das montanhas, né? Um poder que primeiro os fariseus e os saduceus diziam que eles tinham o direito, pois eles eram doutor da lei, é o poder ultramontano, que vai além das montanhas. Poder também atribuído aos papas da Igreja Católica, não é? Sendo que Jesus diz para Pilatos, quando ele diz, eu tenho o poder de libertar-vos. E aí Jesus responde para ele, se vós teis algum poder, tens porque veio do meu Pai que está no céu. Ou seja, né, as posições na terra que nós alcançamos muitas vezes são atribuídas pelo processo de existência que estamos tendo, mas que esse poder, quando voltamos ao mundo espiritual, talvez não exista, mas sim o que vai importar é o que fizemos com o poder que tínhamos na terra, de dirigir, escolher, de cuidar, de acompanhar, de tratar, de orientar, né? De uma forma ética, moral, humana, né? Humanitária. Isso é o que vai constar lá, certamente, que são as virtudes. E pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente mergulhando no corpo, esbatiam a sombra coletiva, libertando o ser daquela que nele predominasse, mediante o esforço da adaptação
as conquistas das inteligências e da emoção. Então, de tempo em tempo, não é? Periodicamente, muitos missionários reencarnam na Terra com o propósito também de auxiliar a humanidade na adaptação, no esforço, né? Nas conquistas da inteligência, das emoções, que é aquele processo que eu sempre falo. Os mais fracos são ajudados pelos mais fortes. Os mais inteligentes ajudam os menos inteligentes. E assim vai. Então, na perspectiva, portanto, da psicologia profunda, aqui ela entra na análise aqui por parte da psicologia. Da psicologia de análise, né, da alma, do espírito. A lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando-o sem cessar, face ao fatalismo da evolução nele predominante. Ao tempo em que os conceitos de imortalidade, de comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico gerador da felicidade humana. Então, à luz da psicologia profunda, a reencarnação, a evolução, não é? Ela é fatal. Isso todos nós vamos passar, não é? Analisando essa parte do espírito, não é? E aí, essa questão da ciência hoje, esse livro é de 2000. Estamos em 2026. A ciência, a neurociência e outros meios, né, científicos já pesquisam, né, a comunicabilidade dos espíritos, o desenvolvimento dos médiuns. Existem pesquisas diversas que já vai avançando no seu tempo. Por isso que Jesus, à época, ele ocultou muitas coisas, porque sabiamente, sendo ele um espírito excelso, sabia que a seu tempo tudo iria se encaixar. Porque assim como nós estamos na fatalidade da evolução, enquanto espíritos, haverá também por fatalidade a evolução deste mundo, o progresso deste mundo, né? Que também, né, vai ter um amadurecimento, por conseguinte, assim como nós, né? E nós nos amadurecendo enquanto espírito, será gerador de uma felicidade nossa, porque nós ficaremos felizes de progredir. Por isso, o enunciado de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, é de significado relevante, e vindo destruir, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, é de significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas, imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injunções negativas, porquanto, na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural, incerta na consciência. Portanto, né, se nós tivermos a consciência, se nós trabalharmos a nossa lucidez espiritual, né, se nós modificarmos, nos lapidarmos enquanto espírito, ou nos fortalecermos pelo menos nessa parte espiritual, e eu diria também psicológica,
Nós não seremos atingidos por leis injustas, por atitudes opositoras, não iremos dar importância para isso, não é? Então, portanto, cabe ao espírito respeitar as também opiniões adversas, cabe a nós também tentar harmonizar os ambientes, as atitudes. Enquanto espíritas, nós temos que parar com essa coisa de ideologias, sou a favor, sou contra, ideologias políticas, religiosas, questões de gênero e tal. A gente tem que pensar que o ser é integral, que tudo está em tudo, tudo faz parte, e que se alguém está cometendo algum erro, se alguém está cometendo alguma atitude que nós julgamos, isso é verdade, errada, inconsequente, é aquilo que Jesus fala: não julgueis, na medida que julgardes terá julgado. Isso não quer dizer que teremos que ser conivente, porque ela diz aqui nesse texto que Jesus não era conivente com ninguém. Ele demonstrava a importância da modificação, não é? Cada um tem que ter o seu comportamento, os seus hábitos devido, e compreender que cada espírito tem a sua personalidade, tem as suas atitudes, tem as suas imperfeições, tem as suas virtudes também, e que cada um de nós estamos no progresso, num processo evolutivo diferente, a cada qual no seu tempo, cada um tem o seu tempo. Então ela encerra esse capítulo nos trazendo aqui a importância, não é, de sermos um ser lúcido e não criar embaraços ou ter injunções negativas. E assim iremos nos libertar, né, interiormente também. E exceto a sabedoria e a lei natural, que faz parte das leis divinas, esta irá nos alcançar quando nós estivermos preparados para isso. No próxima semana, ela começa com um capítulo chamado O Reino. Quem quiser acompanhar, baseado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, o meu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Então, deixa aí nos seus comentários aqui. Também dou meu boa noite, que não tinha dado aqui, a Rosane Araújo e a Leila também, Labib, desculpa, Leila Labib também, boa noite, sejam bem-vindos. Deixem aí nos comentários sobre a reflexão de hoje, sobre aquilo que nós conversamos aqui hoje, sobre esse papo. Comentem, se quiser perguntar, perguntem, opinem. Fica aberto aqui para todos que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir depois. Lembrando, vão lá no nosso canal do YouTube, @divulgando o Consolador, e se inscrevam e acompanhem lá os outros episódios aqui desse momento dialogando com o Consolador e as palestras que lá estão. E também em breve estará os Minutos com Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite, uma ótima semana, e que a paz e o amor de Jesus esteja com todos.